Olá, eu sou Cláudia Mello, representante legal da Caipira Filmes, proponente do projeto Maria Soldado. Como produtora independente, nós sabemos a importância que o audiovisual tem na vida das pessoas. Visto aí em período de pandemia, o audiovisual acabou atuando até como remédio na vida de muitas pessoas que ficaram em casa, foi o que permitiu as crianças a continuarem estudando, enfim. E se formos citar aqui com pandemia ou sem pandemia, os benefícios do audiovisual na vida das pessoas são imensos todos os dias e nas suas várias áreas. E para essa proposta escolhemos a animação porque a animação é encantadora, O ser humano, depois da fala, o desenho é a primeira forma de comunicação da criança. E agrada, dos pequenos aos idosos, não tem quem não goste de uma boa animação. Bom, vamos à história, Tínhamos essa vontade de trabalhar a história da Maria Soldado há muito tempo, Então, conversando com os nossos parceiros aqui, Luiz Cláudio e Daniel pegou uma ideia nossa e roteirizou, e o Rodrigo, que é o nosso desenhista, designer, gráfico e também professor de história, se apaixonou, e já fez alguns esboços, storyboard, enfim, da história da Maria Soldado, que é muito legal. Bom, vamos lá. A Maria Soldado é uma mulher, uma moça nascida em Limeira, interior de São Paulo, uma moça humilde, com quase nada de estudo, negra, e ela foi tentar a vida em São Paulo, trabalhando como cozinheira na casa de uma família importante, quatrocentona, E vivendo em São Paulo, ela conheceu as agruras de ser uma pertencente às minorias. A Maria, embora tivesse pouco estudo, ela era muito antenada com as questões políticas e sociais do país, principalmente em relação às minorias, aos negros, indígenas, imigrantes, os proletariados, enfim. E ela conversava muito com os outros empregados da casa e cada dia um chegava da rua com uma notícia diferente. E um dia chegou um dizendo que tinham matado 4 estudantes no centro da cidade. Ela ficou indignada com aquilo. E ela queria fazer alguma coisa, ela queria fazer a parte dela. E lá um belo dia ela fica sabendo da existência da Legião Negra. E isso desperta nela a vontade de querer fazer parte. Então um dia, na casa, ela trabalhava na cozinha, e a família acordou e a mesa do café não estava posta e a Maria não estava em casa. E foi aquele furor dentro de casa, cadê a Maria, cadê o café, enfim. E daqui a pouco chega ela, de uniforme de enfermeira, dizendo que tinha se alistado na Legião Negra e que ela ia para a Revolução. O patrão ficou espantado, falou: Maria, mas o que você entende de enfermagem? Ela falou: entender eu não entendo, mas eu aprendo, eu quero participar, eu preciso defender meu estado, eu quero estar na luta por São Paulo. E foi, todo mundo achando que era loucura, mas ela foi. E chegando no hospital de campanha, logo no momento das instruções, o general pede a ela que cuidasse de um soldado que chegou ferido, muito ferido, e ela começa a cuidar e o soldado morre nos braços dela. E ela ficou indignada com a frieza do general, dizendo para ela: olha, tira a roupa, o uniforme dele, guarda as armas dele, guarda e leva esse corpo para fora do acampamento e vida que segue, vamos embora. Ela achou aquilo assim, sabe, meio desumano. Puxa vida, Como é que pode? O cara foi lá, deu a vida dele, e aqui ele é um corpo que eu tenho que jogar fora do acampamento. Ela não conseguiu dormir com aquela cena na cabeça dela. E ela decidiu, de madrugada, pegar as roupas do soldado, as armas, se vestir, disfarçar de homem e ir para o fronte de batalha, que tinha um grupo, inclusive da Legião Negra, que estava sendo destacado para o sul do estado, ali divisa com o Paraná, e ela se misturou no meio deles e foi. E lutou, chegou lá no fronte, sem experiência nenhuma, mas enfim, ficou lá por alguns dias e acabou num dos confrontos sendo atingida no braço. E aí a trouxeram ferida de volta para o mesmo hospital de campanha onde ela tinha aportado da primeira vez. E lá o general falou: eu sabia que estava faltando uma enfermeira, eu achei que ela tinha desertado, então é você. Ou seja, a identidade dela foi descoberta ali, E ela passou por alguns dias ali, foi tratada, foi curada e ela queria voltar para o fronte
né, a princípio não poderia, mas o general já estava contando as baixas e chegou à conclusão que ele não podia escolher muito não, se ela estava querendo ir, que fosse. E mandou ela de volta. E aí eles marcharam até a cidade de Buri, também lá na divisa com o Paraná, e foram, né, se entrincheirar no alto de um morro lá. E a Maria, ela era muito fervorosa na fé a São Miguel Arcanjo, né? Ela era devota de São Miguel Arcanjo. E chegando lá no alto desse morro, já tinha uma trincheira aberta, isso significava que já deveria ter tido algum conflito por ali. E ela cismou de entrar nessa capela. Aí um dos soldados falou para ela, não entra, porque os legalistas estão escondidos por aqui, pode ser uma armadilha. E a Maria, teimosa como sempre, entrou, falou, não, vou entrar, eu quero e eu vou. E foi, e entrou, e entrando na capela, ela viu que tinha uma imagem de São Miguel Arcanjo no altar. Né? Ela ficou ali, né, achando que ela tinha sido levada, né? Não era por acaso que ela estava ali. E ela fez uma prece pedindo a São Miguel que não deixasse, né, que acontecesse mortes por ali, enfim, né, que protegesse a todos. E nesse momento os legalistas que de fato estavam escondidos ali na mata, né, percebendo movimentação da tropa inimiga, começa a abrir fogo. E quando ela escuta esse estampido, né, aparece para ela, né, e para os outros soldados que também testemunharam, uma imagem num clarão que seria São Miguel Arcanjo, né? E isso assustou as tropas, tanto de um lado quanto do outro, todos, cada um saiu para o seu lado, e não houve o confronto, não houve, né, a batalha que seria sangrenta, né, ninguém morreu, enfim, cada um assustado saiu correndo para um lado. E ela atribuiu, né, isso ao milagre de São Miguel Arcanjo. E ela conversando com os soldados, olha, vocês também viram, né? E eu acho que isso já é um recado, que não tem sentido tanta morte, não é pra gente se matar, vamos para outro lugar. Enfim, e nesse passado um tempo, né, dias depois, ela volta para a sede e acaba, né, a Revolução, que durou 3 meses, né, assinado o armistício, enfim, e cada um volta para sua vida normal, e ela voltou a trabalhar em casa de família. Mas é uma história que ficou marcada, inclusive é uma lenda, né? Essa história da aparição de São Miguel Arcanjo lá no alto da capela é uma lenda da cidade de Buri. E, enfim, tempos depois, né, alguns anos depois, a Maria, já senhora, ela vai vender doces, né, numa banca em frente ao Hospital das Clínicas, né? E lá um belo dia aparece um garoto, um menino, para comprar doce com ela. E ela desenvolve ali uma conversa com o menino e ela fica intrigada, que ela acha que aquele menino é muito familiar para ela. E lá num dado momento da conversa, o garoto a chama pelo nome, a chama de Dona Maria. Ela acha estranho, fala, como é que você sabe meu nome? O garoto fala, talvez a gente deva ter se conhecido em algum lugar do passado. Enfim, ela continua numa conversa com ele, mas ainda intrigada. E num dado momento o menino se despede dela e fala, olha, a senhora ainda vai estar num lugar muito bonito, né, num lugar muito tranquilo. E a gente vai se ver de novo e a senhora vai fazer mais doces para mim. E se despede e vai embora. Na madrugada desse dia para o dia seguinte, a Maria falece, né, de complicações cardíacas, né, de um ataque cardíaco, no quartinho que ela morava na Rua da Consolação. E aí o corpo dela foi encontrado, e o interessante é que 1 ano antes, né, depois de todo esse tempo, 1 ano antes da morte da Maria, ela foi finalmente reconhecida como uma mulher símbolo da Revolução, né, pelo esse ato de coragem, de ter se disfarçado de homem, de ter ido, né, para o fronte, de ter sido ferida. E mesmo assim ela não se amedrontou, ela voltou para o fronte de batalha. E essa história, né, do milagre de São Miguel Arcanjo, ela foi reconhecida, né, pela Associação dos Veteranos de 32 como mulher símbolo da Revolução. Ela foi enterrada no Panteão dos Heróis de 32, lá no obelisco do Parque do Ibirapuera. E ela é a única mulher que está lá, né, enterrada. E por ter sido uma mulher simples, não é, sem estudo, negra, trabalhadora em casa de família,
e ter tido toda essa história, todo esse, né, esse desprendimento, essa coragem, né, e de lutar, né, pelos direitos civis dela e dos seus pares, né. Ela é uma figura que, embora os livros didáticos não a registrem, né, embora há pouca pesquisa sobre ela, nós achamos por bem que essa é uma história que devia ser desescondida, né? É uma história que devia estar à luz, né, do conhecimento das pessoas. Não só pela luta étnica, mas pela mulher que ela foi, pela coragem que ela teve, pelo que ela representou, né? Inclusive foi reconhecida por isso, né? Então são histórias que as pessoas têm que se identificar com ela, né? Quantos heróis nós temos? Quantos heróis brasileiros? Especialmente mulheres, quantas heroínas temos, né? Mulher preta, quantas heroínas temos, né? Reconhecidas, quantas heroínas temos? Então, de repente, a gente tem aí uma oportunidade de trazer de forma lúdica, de forma interessante, né? Até divertida, por que não? Uma história que de fato aconteceu, de uma pessoa que de fato existiu, né? E que o público possa se identificar, né? E faz parte da história do Brasil, né? Por que não contarmos, né? Por que não contarmos nessa proposta? Enfim, é isso, é um curta de animação de 15 minutos e esperamos ser contemplados com essa proposta e fazer um bom trabalho com isso, porque já fazia bastante tempo que a gente estava com vontade de trabalhar essa história. É isso.